Um homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Essa frase que eu acabei de falar é sobre esse livro aqui, O Velho e o Mar, do autor Ernest Hemingway, que é um dos mais conhecidos e um dos autores mais importantes da literatura contemporânea. Gente, então vamos falar um pouco desse livro aqui, que é curtinho, mas é muito rasteiro. Vou contar para vocês um pouco sobre como é a história, qual é essa narrativa. Então a gente vai estar em Cuba por volta de 1940, antes da Revolução. E a gente vai acompanhar a história do Velho Santiago. O Velho Santiago é um pescador que assim já foi muito conhecido, muito aclamado aí na aldeia, na redondeza, onde ele vive. Porém, já faz 84 dias que ele não pega um peixe. Já faz assim esse tempo que ele vai para o mar, ele fica dias no mar, só que ele não consegue pegar um peixe bom, um peixe grande que serviria para vender, para utilizar o dinheiro. E o Velho Santiago, ele tem apenas um companheiro, que é um garoto que já foi pescar com ele desde os 5 anos de idade. É um garoto que o estima muito, que tem muito orgulho, que quer ser igual ao Velho Santiago. Então esse garoto é o único companheiro e a única pessoa que ele ama no mundo. Porém, como já faz tanto tempo aí que o Santiago não pega um peixe, os pais do garoto proibiram ele de entrar no barco, de ir pescar com o Santiago, porque ele estava conhecido na aldeia como um grande azarento, um azarento da pior espécie. Então todo mundo lá pensava que ele tinha perdido a sorte, que ele não ia pegar mais nada da vida. Então os pais do garoto proibiram, de medo, né, do azar passar para o menino também, e já estava virando aí um grande pescador. Então o Velho Santiago se vê sozinho na pesca, precisando aí pegar um peixe, além de tudo para se provar, para provar o seu próprio orgulho, a sua própria determinação. Então ele parte para o alto mar sozinho, pega suas tralhas, pega tudo que é necessário e parte para o alto mar sozinho, apenas ele. E durante essa viagem, durante esse percurso, a gente vai se deparar com diversos elementos aí da narrativa do Hemingway. O principal deles é a economia na escrita. Gente, o Hemingway, ele tem uma forma de escrever muito econômica, extremamente objetiva. Então, ele não tem muito uma enrolação para falar, ele fala bem objetivo, essa forma de escrever dele, bem diferente, nunca tinha lido nada parecido, eu achei muito interessante. Então, continuando aí na história do Santiago, eu vou e volto, né, a gente vai pensando nas coisas. Então, ele já está há algum tempo lá no mar, quando um peixe pega o anzol, ele fisga um peixe, e esse peixe, gente, é o maior peixe que ele já pescou na vida dele, o maior da aldeia, o maior de todo o local lá que eles já viram. É um peixe imenso, gigante, majestoso, mágico. É um peixe além do que a gente consegue imaginar. E não dá nem para acreditar que ele ficava lá nas profundezas do oceano. E a partir desse momento, o Santiago ele vai embarcar mais ainda numa forma de uma viagem, numa luta, tanto física, mas além de tudo, espiritual. É isso que o livro fala, sobre a determinação do homem, sobre como provar o seu orgulho e, além de tudo, sobre um tipo de gente, um tipo de homem, um tipo de ser humano que já não existe mais. A gente pode ter uma certeza que o Velho Santiago era o último da sua espécie. Por quê? Porque ele respeitava o peixe, ele respeitava a natureza. Foi um embate justo, era uma luta honesta. Ele não tinha o peixe assim apenas como uma coisa, apenas como uma forma para servir ele. Ele tinha o peixe, ele tinha um animal como seu irmão. Então toda aquela luta que ele teve com o peixe foi uma luta honesta. Ele tinha consciência da própria insignificância. Isso é algo que a gente não se vê mais, principalmente quando a gente fala de pesca, né? Enfim, a gente pode levantar diversos assuntos aqui em relação a isso. Porém, essa luta, essa parte, né, essa fase que o Santiago vai passar até tirar o peixe da água é algo que a gente tem que pensar e raciocinar. Então, isso ressoa dentro da gente, né? Aquele respeito que ele tem, aquela forma de encarar os desafios e, acima de tudo, encarar a velhice. Porque depois, né, ao longo da narrativa, até o momento que ele fez o peixe, tem todo um processo para ele conseguir vencer o peixe.
Então ele fica dias com a linha enrolada nas costas, segurando, puxando, aí o peixe vai, pula, salta e gira. Então não é rápido, ele fica dias e dias com aquilo, com aquele peixe fisgado. Ele percebe o tanto que ele tá velho, o tanto que ele tá sofrendo, e ele encara essa velhice. Mas, acima de tudo, ele tem uma determinação. E como eu disse antes, essa determinação não é nem tanto física, mas sim espiritual. O que ele vence porque ele tem esse espírito de conseguir se provar entre si mesmo. Então, como eu disse, é uma narrativa que se refere a encarar a velhice, a se ver numa natureza repleta de seres majestosos e respeitar e ter se coincidir no mesmo lugar e ter uma colaboração decente. Essa é uma das partes da narrativa do Velho Santiago. Gente, esse livro aqui, agora falando da minha opinião pessoal, esse livro aqui me tocou bastante, tanto por esses temas, né, que eu acabei de falar, mas tanto também pela delicadeza e também sobre esse personagem em si. O personagem ele é tão bem construído porque ele vai passar dias no mar sozinho, com os próprios pensamentos, com os próprios desafios. E os pensamentos dele, a gente percebe que é algo tão sincero, sabe? Tão sincero. E a forma que o Hemingway consegue colocar de forma econômica esses pensamentos e esse sentimento no livro é algo extremamente louvável. É algo que a gente percebe que é difícil de ver, é difícil de pensar nisso, né? Então é muito, muito interessante essas questões abordadas. Como eu disse no começo, né, é um livro pequeno, mas ele é muito rasteiro. Ele vai te deixar assim, você termina ele, você fica, meu Deus, o que eu acabei de ler, né? Que história foi essa? Tem uma questão, né, que a partir do momento que o Santiago ele pega o peixe e até ele conseguir, né, levar esse peixe para a aldeia, tem uma parte aí, eu não vou contar, tá? Esse seria um spoiler muito grande, porém o final do livro é algo assim inacreditável, é algo muito muito diferente, né? Algo muito, eu nem sei falar muito bem, porque eu paro, né? Eu fico pensando em todas essas questões. Eu terminei o livro ontem, sempre quando eu termino um livro, eu gosto de já vir fazer um vídeo aqui no canal para falar com vocês. Porém, tem algumas narrativas que mexem tanto com a gente que demora um tempo, né, para você processar todas essas questões. Também uma outra questão é algumas metáforas do livro, né? Porque o peixe, o mar, o velho em si, ele pode significar muitas outras coisas. O mar pode significar essa imensidão que é a vida e o nosso desconhecimento que a gente tem dela. E mesmo assim a gente consegue enfrentar alguns desafios, a gente consegue enfrentar algumas tribulações ou não. O peixe pode representar também a questão do nosso espiritual, a questão da nossa... o nosso orgulho em si, até onde esse orgulho vai e até onde a gente vai ter que provar ele. O que eu posso dizer é que no fim da história do Velho Santiago, ele consegue algo que não é só uma prova física, mas acima de tudo, uma prova em si. Ele consegue um autoconhecimento maior quando ele termina essa viagem, quando ele termina a jornada. Assim como nós, quando a gente termina esse livro, a gente consegue ter um autoconhecimento legal. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo fortemente essa história do Hemingway. Ele também, que é autor de outros livros, ele ganhou um Nobel por toda a literatura dele, né? Ele fez Porque os Sinos Dobram. O Velho Mar, muitos críticos dizem que ele ganhou o Nobel por causa dele, né? Que foi um grande peso aí na decisão, foi o Velho Mar. Os críticos amam, né? É um livro assim que é unificado como uma das melhores literaturas contemporâneas aí do nosso tempo. Pessoal, então como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aqui e fique aguardando que em breve eu tô de volta.